Resumo da obra. A Divina Comédia começa quando Dante tem 35 anos. Depois de viver em pecado, ele decide percorrer o caminho que leva à virtude. Encontra em um lugar inóspito Virgílio, cuja Eneida desperta grande admiração em Dante. O poeta anuncia seu propósito de guiá-lo pelo mundo dos mortos até Deus. Travessia do rio Aqueronte. Dante e Virgílio se dispõem a atravessar o rio Aqueronte, que separa o mundo dos vivos dos mortos. Eles fazem isso por meio da barca de Caronte, que se encarrega de levar os mortos de uma margem à outra. Dante e Virgílio no inferno. Dante e Virgílio, em ilustração de A Divina Comédia. O barqueiro pede que Dante se afaste dos mortos, já que ele ainda está vivo, mas Virgílio o tranquiliza explicando que Dante conseguiu permissão de Deus para fazer a viagem pelo além. O inferno. Depois de cruzar o rio, os peregrinos avistam o inferno, que é como um grande agulheiro em forma de funil, com 9 círculos concêntricos separados entre si, em cada um deles pessoas diferentes pagam seus pecados, e avarentos, luxuriosos, violentos, mentirosos etc. Cada um deles recebe um tipo diferente de tormento, em função de qual pecado os levou até ali. No inferno, Dante e Virgílio encontram inúmeros personagens da antiguidade clássica, como Paris, Helena, Cleópatra e Dido. Também olham, de fora, uma terrível parte do inferno, a cidade de Dite, onde Lúcifer é o rei. Nesse lugar, reservado aos hereges, moram criaturas horrorosas, como as Érines, deusas da vingança, que têm o corpo coberto de sangue e a cabeça de cobras, e a Medusa, a assustadora criatura que petrifica quem olha para ela. Os condenados ao inferno. Através de diferentes lugares no inferno, Dante tem a oportunidade de conversar com os condenados, que narram as ações que os levaram até lá. Dessa maneira, ele se encontra com muitas pessoas que conheceu durante a vida e com uma multidão de personagens seus contemporâneos, conhecidos por sua participação na vida política de Florença ou relacionados com o Vaticano, como quando conversa com o Papa Nicolau III, que está condenado no 8º círculo por cometer simonia, crime de se beneficiar economicamente por meio das coisas sagradas, como sacramentos e benefícios eclesiásticos. O Purgatório. Os peregrinos chegam ao Purgatório, lugar em que as almas se purificam antes de entrar no paraíso. O Purgatório é representado por uma montanha muito alta em uma ilha, dividida em 7 degraus, cada um simbolizando um dos pecados capitais, um antepurgatório e o paraíso em cima. Visitam cada um dos degraus, onde veem os pesarosos, os descuidados, os ávaros etc. Como o purgatório prepara as almas para entrar no paraíso, cada grupo de pecadores observa casos de virtude opostas ao seu pecado, e os põe em prática. Por exemplo, os glutões expiam sua culpa passando fome. A aparição de Matilda e procissão alegórica. Depois de visitar o purgatório, Virgílio se despede, pois como não viveu na cristandade não pode subir ao paraíso. Dante fica acompanhado de Matilda, dama formosa e cheia de virtude, que lhe explica como é o paraíso. Junto a ela passa uma procissão que representa, com figuras simbólicas, a história da Igreja e suas glórias. Beatriz e o paraíso. No paraíso, Dante é guiado por sua amada Beatriz, modelo de virtude. O paraíso é formado por 9 céus, e pelo empírio, nos quais se vivem progressivos graus de felicidade e beatitude, de maneira que no empírio fique Deus. Dante chega até ali pelas mãos de Beatriz e se deleita diante da contemplação de Deus. Análise de A Divina Comédia. Por meio das pessoas que vai encontrando, condenadas ou beatificadas, Dante resume a história da humanidade e expressa a visão medieval do mundo, com seus problemas sociais, políticos e religiosos. Também julga, em sua viagem seus contemporâneos, especialmente os relacionados à política florentina da época, da qual Dante participou ativamente. Pela ótica do humanismo cristão dos fins da Idade Média, não se pode ocultar a própria emoção diante da condição humana e dos dramas de seus semelhantes, o que acaba antecipando o humanismo renascentista. A Divina Comédia tem um complexo significado alegórico.
A peregrinação do poeta pelo inferno, purgatório e paraíso simboliza o caminho que tem de fazer o homem pecador, Dante, desde o pecado até a pureza que o leva à graça, purificando as mais inclinações. O significado alegórico da obra se apoia em um poderoso sistema de símbolos, e a própria estrutura do poema se baseia nos números simbólicos 3 e 9. O 3 expressa, na mentalidade cristã medieval, a perfeição divina, já que Deus é representado por três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. As partes do poema são três. 3 são os versos de cada estrofe, chamada de terceto, nos quais, sendo versos de 11 sílabas, cada estrofe tem 33 sílabas. O 9, múltiplo de 3, potencializa o valor desse último número e também determina a estrutura. Cada uma das três partes da obra se divide em 9 círculos.